Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Júnior do canal Empreendedor Digital. A gente está trazendo mais uma novidade para vocês, é entrevista com nossos parceiros, nossos clientes. E a primeira entrevistada é uma pessoa muito especial por três motivos. Ela é referência em educação infantil, trabalha em Monte Carmelo, se eu não me engano está na prefeitura de lá. Parabéns pela prefeitura, por uma profissional tão bem qualificada na educação. E ela é uma amiga antiga de infância. Nós ficamos mais ou menos 30 anos sem nos encontrarmos e teve um evento de escola onde nós voltamos a nos falar. E todo mundo queria saber um pouco de cada um. E a Miriam me contou sobre a paixão pelo ensino, mas ela comentou também da dificuldade da valorização da área. A área de professor não é muito valorizada no Brasil, em todos os sentidos. E eu já estava no mundo digital, já trabalhando com internet, e falei para ela sobre a possibilidade da gente estar colocando o trabalho dela na internet, porque ela passa de uma forma muito bem clara, com muito carinho, expõe a situação entre alunos, professores, pais, e essa integração é muito importante para as famílias viverem melhor. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro é agradecer porque ela acreditou no nosso trabalho, se tornou uma cliente e hoje a gente abre o canal Empreendedor Digital para a entrevista com Miriam Campos e ela é muito bem-vinda. Miriam, fica à vontade para falar sobre você, o seu trabalho e a sua trajetória nesses 30 anos de escola, sala de aula e a relação entre pais, alunos e professores. Vamos lá? Olá. Fala um pouco de você, da sua história, Tudo da bem? sua trajetória de 30 anos dentro de sala de aula, Sim. lidando com pais e alunos. É verdade. 30 Me anos. fale mais da sua experiência e o que nós temos que saber no mundo atual, diante de tanta tecnologia e inovação junto às crianças. Então, essa área da aprendizagem é uma área que sempre vou dizer assim, sempre me encheu os olhos. Desde criança, eu gosto de lidar com pessoas, de lidar com educação. Tem uma história de quando eu era pequena, eu acho que você não conhece essa história, acho que a gente ainda nem se conhecia. Mas a gente estudava, eu era pequena, morava aqui em Uberlândia, numa travessa, e cheia de crianças, adorava morar lá, porque era um lugar que eu brincava todos os dias. Eu chegava da escola, eu mal tirava o uniforme, já colocava outra roupa, e a gente ia brincar. Perto da minha casa tinha uma esquina que tinha um muro de lajotas. E eu tinha toda a parafernália de escola, de professoras, giz, lápis de cor, para distribuir para as crianças da rua. Daquela ruinha. A gente chamava lá de ruinha. Né? A época que se podia ir para a rua. A época que era saudável aquilo ali, né? Bem lembrado. Então, assim, a gente chamava lá de ruinha, inclusive. Essa rua era muito aconchegante. E eu colocava tamborete. Para dar aula para as crianças? Você era professora? Eu era professora. E a turminha já assistia essa aula? Já encarnava a professora e já dava aula ali. A gente escrevia nas lajotas. E assim, cá entre nós, você dava aula da escola mesmo? Você acelerava o processo da escola ou você criava algo assim? O que você Não, você dava aula mesmo? Não, coisa minha. Lógico, Mas o que? Engraçado, a brincadeira é muito importante. Um dos objetivos da brincadeira, é o simbolismo da brincadeira, é exatamente representar aquilo que está dentro dela. Entendi. E aí justamente eu pegava e eu assistia a aula, mas eu dava aula para criancinhas, né, para os coleguinhas que estavam ali. Tinha também da minha idade, mas quem estudava na minha escola, na época não tinha ninguém da minha escola lá Teresa Valseiro. Ah, tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, você lembra que idade que você entrou na escola? Eu entrei na escola com 6 anos. Qual a idade de entrar na escola hoje? Qual a melhor idade? O quanto antes. Mesmo? O quanto antes. Tem pais que acham que quando o filho vai para a escola ele começa a aprender bobagem mais cedo. Então. É convivência. O que não é de todo errado, não é questão de bobagem. É porque o que acontece? A convivência, ela acaba gerando, porque você entra
Você vem de uma família. Você vai para uma sociedade, né? Né? Eu venho de outra família, fulano vem de outra família. Reunimos todos ali. Você traga a sua bagagem. É a hora que as crianças levam a piada nova para casa. Exato. E palavras, inclusive. Porque às vezes você foi criado com um tipo de vocabulário. Uhum. Eu com outro, fulano com outro, fulano. Mas lá não tem isso. Lá todo mundo fala o que... E menino não tem filtro. Menino fala o que vem na ideia. Né? Fala. E aí vai, fala, chega em casa, reproduz. Aí chega na escola e fala assim... Você acredita que ele chegou aqui, agora ele está falando tal palavra que ele nunca falou na vida, só que esquecem de uma coisa. Ele não sabe o que ele está falando. Às vezes a criança reproduz, a gente aprende muito isso quando está na sala de aula de educação infantil, inclusive. Fala palavras assim, pesadas, e você pergunta para a criança, o que é isso? Ela vai e repete a palavra. Mas ela não sabe o sentido dela. Não. E conforme o jeito que você aborda, ela sabe que é uma coisa que ofende, ela sabe que é uma coisa que está errada, ela sabe que é uma coisa que ela precisa falar para chamar a atenção. Aí na hora da birra ela solta o palavrão. Ela vai fala. E se você parar e pensar e olhar para ela e falar assim, que é isso? Ela não sabe o que ela está falando. Dependendo da idade, educação infantil principalmente. Então é uma das coisas que às vezes as pessoas falam assim, eu não, levar para a escola para aprender palavrão, né? Ou então levar para a escola para brincar, pagar para brincar, brincar e brinca em casa. Foi a época. Mas e hoje com o tal da informática, o celular, os tablets, né? Aí sim, aí é que brinca no celular. Aí a gente não sabe nem o que está vendo, né? Isso. O celular, ele é um instrumento que a criança até 2 anos, ele é recomendado nem ter mais. Criança de 2 anos não pode não ter acesso à tela. Ao celular. Não ter. É uma realidade? Não. Isso aí é uma coisa que eu costumo chamar de utopia. A gente querer fazer isso. Porque a cultura já se criou. Às vezes hoje os pais não têm tempo e falam, filho, vai lá brincar no celular que eu estou resolvendo um problema. Pior que isso fica, né? Pior que isso. Quantas e quantas vezes eu já vi pais conversando uns com os outros, mas pai, peraí, pai, espera, tô aqui, ó. Pronto, agora a gente pode falar. E aí? Ou seja, é um sossega-leão. Sossega-leão. Né? Mas se eles estão esquecendo que esse sossega-leão... Pode ter um preço caro. É muito, muito caro. Porque são nos primeiros anos de vida, é na primeira infância que o cérebro está em formação ainda. É nessa primeira infância, Júnior, que a gente tem que ter olhar redobrado para as crianças. E o período de escola dessa criança? Meio-dia, o dia inteiro? Eu sei que nem toda escola oferece isso, mas tem muito pais que procuram por causa de trabalhar. Sim, sim. Isso tem um reflexo? Se tem um reflexo? Na educação da criança? Depende. Aquela que fica mais tempo na escola, por ela se sentir sozinha dos pais, ou não tem muito a ver? Quanto a isso, não. Não? Não, porque ela está muito... É claro que quando a escola é boa, né? Sim. Ela está bem amparada. Exato. Ela não sente abandono. Abandono? Não. Eu pensei que sentia. Não. A não ser que, quando chega em casa, realmente ela seja abandonada. Aí ela vai perceber. Por menor que ela seja. Aí ela vai preferir estar na escola, né? Claro. E aí ela vai perceber também, peraí, é lá que estão me dando atenção. E eu estou falando isso, lógico, é generalizado. Pode não estar acontecendo com o pessoal de casa, pode não estar, né? Mas acontece, uma vez ou outra acontece assim. A criança pequena, a criança até 2 anos, principalmente, ela já deve estar na creche, na escolinha, no hotelzinho. E isso ser muito bem verificado. É missão de quem cuida da criança, de quem está olhando pela criança, observar como está sendo conduzida essa educação. Filosofia da escola, modo de aprendizagem, metodologia da aprendizagem, como é essa professora, como são esses gestores. Isso é pai, isso é dever de pai e de mãe. Mas eles não entendem nada, Miriam, mas eles não estudaram para isso. Mas o reflexo acontece em casa. E aí você já vai saber se está bom ou se não está. E deixa eu te perguntar outra coisa. No meu tempo de criança, quando a gente se conheceu, o meu pai falava assim, não interessa se o professor está certo ou está errado. Ele manda no espaço dele e a gente é obrigado a respeitar.
A gente era assim, né? E respeitava. A gente sabia que estava fazendo errado e tomava o ralo e ficava quietinho. Que fazia sabendo. Tinha autoridade. E nem por isso a gente deixava de ter respeito pelo professor. Sim, hoje não. E hoje como é que tá isso hoje, tá? Hoje o próprio relacionamento do pai com o professor, porque eu acho que tem que ser em harmonia, viu, gente? O professor é a sequência da educação na sua casa, então é muito importante que o pai está em sintonia com o professor, porque o professor vai passar para ele as informações dos filhos. E outra coisa, o pai passa para os filhos como é o professor. Se o pai gosta da professora, ele pede respeito, né? E o próprio aluno vai gostar também. Impressionante. Se o pai falar que ela tinha uma chata, lascou. Nossa, a criança, é o que eu te falei, a questão do simbolismo da brincadeira. Ela reflete, ela fala na cara. Meu pai falou. Não, ela reproduz. Nossa, fulana, chato, é isso, é aquilo. Ele nem sabe ainda do que ele está falando, ele fala. Eu falo isso que eu vejo em clínica, na minha clínica mesmo acontece. Às vezes o pai vai falar e fala o que está acontecendo, às vezes tem alguma queixa realmente da professora, mas aquela professora realmente não tem jeito, porque ela é assim, assada. Você acredita que teve um dia que chegou um aluno para mim, um pré-adolescente? Não, não é pré-adolescente, ele está o quê? No 5º ano? 5º ano hoje, 4ª série nossa. E aí, falando e tal, aí ela pegou e falou assim, e aí, você gosta dos professores? A gente conversando a respeito dos professores. Ele soltou uma assim pra mim, minha professora de tal matéria, ela é ótima, sabe? Eu adoro essa matéria, olha como faz o vínculo. Eu falo, emoção é muito ligada à aprendizagem. Mas a professora da tal matéria, eu odeio aquela matéria, porque eu odeio aquela professora. Mas também, né, ela é mais de idade, ela é mais velha. Discrimina. Ou seja, quem é? Eu conheço as professoras que ele falou. De onde saiu esse mais idade, mais velha, dela ser assim por isso? Não existe. Isso vem de casa. É nítido quando a coisa vem. Assim como é nítido quando reflete a escola em casa. Às vezes o aluno está brincando de escolinha, porque brincam. Não sei se hoje em dia brincam tanto, mas como eu. Mas brincam, se estão num quarto, vamos supor, né? E às vezes está brincando de escolinha, imita a professora. É a imitação. A gente que está de fora assim, sabe que, igual você falou, hoje é importante estar cedo na escola para socialização. Esses os 4, 5, 6 primeiros anos na escola, que é muito importante para a criança criar a disciplina, vamos supor, dentro da escola. Até que idade ela está formada mentalmente que a escola é bom para ela? 4 anos, 5 anos, 7 anos, ela já tem essa noção? Sim. Na verdade, Júnior, o cérebro da criança na primeira infância, ela está em desenvolvimento e tudo que acontece não é só para a escola, é para a vida. Muitos traumas depois de adultos, muitos reflexos, às vezes até em relacionamentos, às vezes em trabalho, é reflexo lá da infância. Mas em qual parte da infância? Da primeira infância. Às vezes ele não tem consciência porque não se lembra, mas se passa. A formação do cérebro... As emoções que ficam gravadas lá? Tudo reflete. A nossa formação cerebral, a gente fala primeiríssima infância de 0 a 3. De 0 a 3? Primeiríssima. E primeira de infância de 0 a 6. Então, até os 6 anos... é a parte que o cérebro e nós, seres humanos, mais desenvolvemos. É lá que você aprende a andar, você não aprende mais depois. E você não esquece. É lá que você aprende a comer, é lá que você tem controle dos seus esfíncteres, de 0 aos 6. É lá que você aprende o vocabulário, a falar. E é nessa época que a gente tem que aproveitar. O cérebro está pronto, ele está pronto. Ele está sendo formado. Então a primeira escola tem que ser a escola. Tem, mas lembrando que não é só a escola. Quando a gente fala escola, tem que ter os profissionais que
E tem que ter a família. Ah, a família, E claro. a família também. Nós temos que fazer essa junção. Aí quando eu falo assim, Miriam, você fala que tem que entrar mais cedo, com 0, 2 anos, tal. Sim, mas existe também a questão que pode ser... Por que eu falo isso hoje? Porque hoje tem muitos pais que trabalham fora, pai e mãe. A nossa sociedade hoje mudou. é fato, né? É fato. Então assim, pai e mãe, geralmente fora. Então, eu não sei quem está com essa criança. Agora, se for uma qualidade de vida boa, é importante também que tenha essa qualidade de vida. Eu costumo falar assim, qualidade é melhor que quantidade. O tempo que ela está fora da escola e está com os pais, é necessário que ela tenha qualidade de vida. Bom ambiente. Um bom ambiente. É interessante que muita gente fala, não, eu estudo em qualquer escola, porque lá para frente a gente põe numa escola boa. Mas essa base bem feita tem que ser antes, né? Já escutei isso demais. Pois é, a gente ouve. Já escutei agora não tem problema não, mas lá na frente eu ponho numa escola melhor. Porque lá no pré-vestibular, lá no cursinho, aí eu ponho uma top. Aí Só que lá não se desenvolve atrás, bem a decepção. É casa. Uma casa não tem que ter a base? Tem. Formação de pessoas é a mesma coisa. A base é quando a gente está começando. É quando a gente está crescendo. A nossa base, ela é feita na primeira infância. Ô Miriam, e quanto ao material didático dessa idade? É qualquer material que se compra na internet, qualquer coisa que está colorindo está valendo? Ou existe uma avaliação em cima disso? Olha, Júnior, a gente vê muito hoje em dia, eu não sei você, mas, por exemplo, eu que mexo muito com educação, porque existe a questão, né, a gente sabe, né, do remarketing e tudo mais, que às vezes a gente trabalha muito com aquele assunto, sempre chega pra gente aquele assunto. Então, aparece muitas coisas sobre materiais didáticos. Alfabetize seu filho em 2 meses. Aí o pessoal acha que nem escola não precisa, né? Aquela mãe, aquele pai que o professor chamou e falou assim, olha, ele não está acompanhando eu não costumo nem falar a turma, mas ele não está acompanhando o que deveria estar dentro. Ele não está no ritmo normal. Na faixa de desenvolvimento, do marco de desenvolvimento. Então, a alfabetização dele já era para ter acontecido, ainda não aconteceu. Aí toca-se no assunto, a turma já está lendo escrevendo. Aí o pai fica desesperado. Aí na hora que aparece aquilo lá, pá! Só que tem que observar uma coisa: quem fez aquele material? Pois é, isso que eu ia te perguntar também, em relação, se a pessoa pega um material mal preparado, pode vir invertido de trás para frente. O adiantamento de matéria desses... Estraga. Você não tem noção o quanto isso é... Porque tem pai que fala, meu filho já faz isso, mas parece que ele não sabe. Antes. Você sabe o que é isso? Pular etapa. Então, isso deve ser... E se pula etapa, é muito ruim. Eu estou falando de alfabetização. A alfabetização, vamos supor, é o ato, né, de ler e escrever, segundo Moraes, inclusive. Mas acontece que tem várias coisas. A leitura e a escrita, elas foram inventadas. Elas não nasceram com a gente, ela não é inerente, por exemplo. Você sabe, existe uma história. Quando a gente está estudando, nós professores, profissionais de educação, todo mundo sabe que existe uma história, que você também, que existia o homem da caverna. Ele já dava um jeito de se comunicar lá, né? Fazia lá os símbolos, dele lá, as pinturas rupestres que eles falam, que eram aqueles desenhos. Existe até hoje, né? Aqui perto da gente tem, você sabia, né? Perto de Uberaba ali. Sacanagem, Peirópolis. Peirópolis, Então, assim... Peirópolis, é isso mesmo. Então, existe, e lá tem registros. Então, lógico, antes disso, tem os fenícios, e é uma longa história. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que foi inventado. E se você aprender, tem que ser por uma instrução explícita, ou seja, que vem de fora para você. A gente precisa ensinar essa criança. A matemática não é assim. Ela é exata, né? E ela não foi inventada, tá? Como assim? Ela não foi inventada? Não, ela é diferente da questão da leitura escrita, porque a gente já nasce
com noções básicas de matemática. Eu não estou falando da equação. Calma, nem tanto. Eu não estou falando da equação. Eu não estou falando, logicamente, de cálculos, né? Mas eu estou falando da noção básica. O que é noção básica de matemática? Alto, baixo, direita, esquerda, grande, pequeno, pouco, muito. Se você chegou para um neném e chega com ele com uma mamadeira cheia de leite, está com fome, e com uma vazia, o que ele faz? Uma criança, um neném, Ele vai escolher a cheia, né? ele vai lá e pega a cheia. É engraçado, nunca tinha pensado nisso. E ninguém ensinou. Isso, a matemática, não, ela é inerente do ser humano. O português não. A língua Foi criada para comunicar-se. O alfabeto foi criado. Os símbolos foram criados. Deixa eu te perguntar outra coisa, baseado em tanta evolução, falando assim, do nosso tempo para cá. Hoje, fala-se muito em autismo, TDAH, que existe, é real, né? E tem muita gente que fala, isso é frescura, isso não existe. Existe essa rejeição ou é ignorância mesmo? Os dois. Ignorância, que eu digo... Quando eu falo ignorância, assim, o pai vê que o filho tem um problema e ele não quer aceitar, ele fica ignorante em relação ao assunto. Sim, existe. Mas a gente... E hoje está mais explícito por quê? Porque está se vendo mais ou sempre teve e ninguém sabia? Você tem essa noção? Tenho. É o seguinte, realmente, hoje em dia, existe um número maior de diagnósticos do que antes, mas existe um porquê. E não é a pandemia, como muitos falam. Nossa, depois da pandemia... muita coisa acontece. Né? E não é. O que causa, digamos assim, o TDAH, antes da pandemia já era, existia muito essa falar, hoje tudo hoje em dia é TDAH, a criança tem TDAH. Tanto é que quando você vai ler sobre TDAH, você fala assim, eu tenho. Difícil? É difícil que ele fala assim, não tenho. Por exemplo, quando eu era criança, apesar de eu respeitar os professores, porque eu sempre aprendi isso, mas todo começo de matéria, qualquer coisa, eu criava uma piadinha em cima daquilo. E eu me perdia no assunto da matéria, no final da aula eu já não lembrava do que era começo. Aí eu falo, devo ter um TDAH forte, porque e tudo era assim. Eu nunca fui focado no estudo, mas o que eu queria fazer, eu fazia. Isso existe. Só que para a gente avaliar, a gente não basta, por exemplo, você ler as características e falar assim, eu tenho isso tudo. Porque, na verdade, não. Todo mundo tem alguns itens ali. É uma disfunção, né? O que é o transtorno? Chama transtorno. Vamos falar do TDAH um pouquinho. O transtorno da hiperatividade e déficit de atenção. Por que existe? Porque o próprio nome fala, transtorno. Se aquilo te traz um transtorno... Te incomoda, quer dizer, né? Isso aí está te trazendo um prejuízo. E nessa primeira idade você já consegue observar isso? Sim. Comportamento simples ou é só quando começa na educação mesmo? Voltando, continuando aqui, consegue. Depende do profissional. Se for uma professora ou um profissional que está dentro da escola, que tem estudos para isso, que tem experiência para isso, na hora mata a charada. Por exemplo, mas não fala, não pode. Então, para a criança, então a gente tem lá as crianças, ainda não foi para a escola entre 2 e 3 anos. Cada criança tem um temperamento. Sim. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, o mais velho sentava na minha loja, eu tive um comércio, você põe um chiqueirinho lá e ele ficava ali e ele passava o dia sem aborrecimento. O outro, ele já subia, já subia no balcão, ele caía totalmente diferente. Personalidade diferente. Então, isso seria um TDAH, alguma coisa assim, ou é personalidade? Vendo isso, dá para avaliar ou a gente tem que entender que é personalidade? Não dá para avaliar. Não dá para avaliar. Por quê? Porque, vamos supor, o mais velho acontecia dessa forma. Mas o que mais acontecia ao redor disso tudo? Porque tem um detalhe. Por que eu falei assim, não pode? Porque a gente, enquanto escola, devemos sim alertar os pais. Mas quem diagnostica é o profissional da medicina, nem da educação. Eu, Miriam, psicopedagoga, eu não posso fazer diagnóstico. Tá. Não tenho autorização para isso. Mas dá o feedback, a dica, fala, ó,
Preciso. Deve ser acompanhado. Omitir jamais. Eu posso suspeitar. Através dessa característica, Eu percebo isso. suspeitamos isso. Precisamos verificar com o profissional da medicina, que é quem é apto a fazer. Então, E os seus meninos, voltando aos seus meninos agora, vamos supor. Vamos lá, o primeiro ficava quieto e tal. Mas o que mais? E por que ele ficava quieto? Entendeu? Existe tudo um porquê. Mas o que mais que ele fazia? E depois que ele saía desse chiqueirinho, colocava ele no lugar, ele tinha interação? Ele tinha socialização? O que é o foco do autismo, digamos assim? Porque hoje em dia se fala transtorno do espectro autista. O que é o principal que a gente tem que olhar na criança, desde cedo, que eu falo cedo, bebê? É a interação com o outro, é a comunicação com outras com outras pai, pessoas. Mãe. Por exemplo, o bebê, a criancinha que está mamando na mãe, que tem um contato visual. Você viu que é precoce? É muito precoce. Mas são sinais já dá para tão observar um sutis. detalhe aí? Oi? Já dá para observar um detalhe aí quando não tem mesmo? É alerta. Não quer dizer que seja. Que interessante. Porque são coisas que às vezes... Eles interagem muito, né? Sim. Aí é bom quando interage. Agora, o transtorno o transtorno do espectro autista, ele interage com pessoas que precisam interagir, eles não interagem. É fácil, entre aspas. Se chega na minha clínica uma criança pela primeira vez, que mal me conhece, geralmente eu falo de igual para igual. Sempre que eu vou conversar com a criança, eu abaixo o nível dela. Eu nunca falo de cima para baixo. Principalmente se for a primeira vez. Então oi, e aí, tudo bem? Como vai? A gente costuma falar assim que não tem contato visual. Tem, mas o contato é mínimo. Porque ela pode fazer assim para você, Oi. E virar para lá e... Ela não quer te olhar. Não é que ela não quer. O que chama a atenção dela é brinquedo. O que chama a atenção dela é o que ela vai viver no mundo dela. Então... Interessante, hein? Esses dias eu estava com um na clínica e a minha cunhada... Isso nós estamos falando de autismo ou TDAH? Ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, estou falando de autista. Tá. O TDAH é o transtorno... Quando eu disse sobre TDAH, eu falei que a gente precisa também... Porque tudo que a gente vai ver, eu tenho isso. Nossa, eu também tenho isso. Mas a que ponto? Aonde? Precisa de saber se isso acontece em mais de 2 ambientes.